Vamos resolver agora a questão 40. A questão 40 fala o seguinte: no topo do mastro de um navio encontra-se uma luz de navegação que acende quando uma fonte de tensão lhe transmite corrente contínua. Contudo, a distância entre a bateria e a lâmpada é grande o suficiente para que a resistência elétrica do fio condutor de cobre seja relevante. Sabendo que a resistividade do cobre é de Rho 0,016. Aqui tem um erro, tá? Qual é o erro? A resistividade ela não é ômega metro por milímetro quadrado, ela seria ômega milímetro quadrado por metro. Bom, então eu vou anotar isso aqui, essa questão acredito que seja anulada, ela tem dois erros, vocês vão ver o outro aqui, mas o ômega ele vai ser ó, 0,016 ômega milímetro quadrado, tá? Dividido por metro. Bom, que a área do fio é 1,6 milímetros quadrados e que o seu comprimento é de 200 metros, considerando uma fonte de tensão 24 volts e a resistência elétrica da lâmpada 22 ohms. Calcule a resistência do fio. Olha, ele fala para calcular a resistência, porém aqui na resposta a primeira opção é o quê? É a corrente do circuito e a queda de tensão na lâmpada. Assinale a opção correta. Então a gente vai ter aqui um circuito. Aqui, ó, vamos considerar aqui que esse aqui é o fio, tá? Só esse aqui é o fio, tá? E aqui é a lâmpada, tá bom? Então a gente vai calcular, a gente está considerando que é só esse fio aqui, que ele tem um comprimento de quê? De 200 metros, tá bom? Só que aqui é a lâmpada, tá? Eu sei que são 24 volts, isso, a tensão, e aqui a resistência de 22 ohms. Então vamos calcular a resistência do fio ali. Então, a resistência do fio a gente vai calcular resistência é igual a Rho, comprimento, dividido pela área. Ele dá todos ali, ó. Eu vou até colocar a unidade para você entender por que estava errado lá. Ó, 0,016, que é o Rho, ó, ômega, milímetro quadrado dividido por metro. Depois eu tenho o comprimento, que são o quê? 200 metros. E depois eu tenho a área, que é o quê? Área o quê? 1,6 milímetros quadrados. 1,6 milímetros quadrados. Isso aqui é a área da seção transversal do fio, tá? Então eu corto aqui, ó, esse milímetro ao quadrado com esse milímetro ao quadrado, corto esse M, que é um metro, né, com um metro. Fazendo essa conta aí, eu vou encontrar que a resistência vai valer 2 ohms, tá? Então, fazendo essa conta aí, eu encontro que a resistência vai valer 2 ohms. E agora, é o seguinte, agora eu vou calcular a corrente, porque aqui ó, ele pede uma coisa, voltando a falar, mas só que ele dá resposta. Então, eu vou calcular o quê? A resistência, a corrente no circuito. Eu sei que aqui é ohm, então aqui ó, estaria em série, né? Isso aqui é a resistividade do fio. Eu sei que eu teria que botar todo o fio, mas eu estou colocando aqui só para ficar mais fácil o exemplo, tá bom? Então vamos lá, é a tensão R vezes I. Aqui vai ser a resistência equivalente. Qual é a resistência equivalente? 22 mais 2, né? 2 mais 22. Então tem aqui ó, 24. Resistência equivalente, 2 mais 22, igual aí. 2 mais 22, 24, dividido por 24, vai dar quanto? Então eu já sei que a corrente é de 1 ampere. Agora tem mais um detalhe, ele quer saber quanto que é a queda de tensão. Lembrando que aqui ó, é um circuito em série, então a corrente vai ser a mesma em todos os lugares. Então eu sei que a corrente é o quê? 1 ampere, eu vou calcular a tensão quanto? Aqui nessa lâmpada. Então a tensão ali na lâmpada vai ser o quê? Ó? U, R, I. U. A resistência vale quanto da lâmpada? 22. E a corrente? Vale 1. Então tenho que a tensão vai valer o quê?
22 volts. Então, é exatamente quanto que a queda de tensão na lâmpada, de 22 volts. Bom, então, a resposta certa é a letra T. Vamos ver o que eles vão fazer com essa questão aí, se eles vão anular mesmo. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.